Olá, meus irmãos. Espero que todos estejam muito bem. Eu estou aqui em Rio Branco, no Acre, no norte do Brasil, e eu não poderia deixar de desejar mais uma vez um feliz ano novo para todos. Esse vídeo faz parte de uma série de outros vídeos que nós vamos apresentar nesse mês de janeiro, para que todos vocês possam estar, de alguma forma, estudando a palavra de Deus, mesmo quando nós estamos distantes. Espero que todos estejam bem e espero que tenham um bom proveito nesses pequenos vídeos que vão nos ensinar algo a respeito da vida cristã. Então, quando nós falamos da vida cristã, o primeiro aspecto que precisamos entender é o aspecto da absorção bíblica. E aí você talvez pergunte, o que é isso? O que é a absorção bíblica? Bom, a absorção, o nome já está dizendo que é a questão de absorver algo. No caso aqui, a Bíblia, as Escrituras. Então, a absorção bíblica, ela faz parte de uma disciplina chamada disciplina espiritual, né? Uma disciplina espiritual. Ela é uma das mais importantes, como também uma disciplina muito ampla. Por que ela é uma disciplina espiritual? Porque é um tipo de exercício que você faz para aprender, para absorver cada vez mais as Escrituras. É muito importante porque diz respeito do nosso grande Deus. E acredito que no ano de 2022 nós queremos aprender ainda mais sobre esse nosso Deus, não é verdade? Então, existem pelo menos três formas de nós podermos absorver as Escrituras. Então, as três formas são ouvindo a palavra de Deus, nós conseguimos absorver quando nós ouvimos outras pessoas falando desse Deus. Nós podemos absorver a Bíblia, né, quando nós lemos a palavra. Então, lendo a palavra de Deus, né, nós temos uma grande alegria e privilégio, porque nós temos a palavra de Deus na nossa língua, e isso é muito legal, muito importante. Nós podemos, então, ler a palavra de Deus para absorver, e estudando a palavra de Deus. Como nós podemos ouvir a palavra de Deus? Bom, uma das maneiras que nós podemos ouvir é através da pregação e do ensino na igreja local. Então, se nós lembrarmos, todas as quartas-feiras, por exemplo, nós temos os nossos estudos bíblicos, que estamos falando sobre a história da esperança. Nos domingos, estamos estudando também a palavra de Deus, né, por meio das pregações no livro de João. Então, isso é muito importante. Nós podemos ouvir simplesmente. E nós podemos ouvir também através de recursos digitais. Por exemplo, existe um site, esse que eu estou colocando aqui para vocês, que se chama Voltemos ao Evangelho. Este site é um site bastante recomendado para aqueles que querem ouvir da palavra de Deus constantemente. Então você pode entrar no site, você pode ali escutar, ouvir desta palavra. E através da leitura pública, né? Quando alguém está lendo, né, a palavra de Deus, você pode ouvir a palavra de Deus. Esse é o primeiro aspecto, um aspecto bem fácil, que eu só preciso estar disposto a abrir os ouvidos para ouvir, para absorver a palavra de Deus. Agora, lendo a palavra de Deus é um outro aspecto. E aqui nós temos algumas séries de perguntas, né? Por exemplo, com que frequência enfrentamos problemas, tentações e pressão? Acredito que todos nós responderíamos que todos os dias nós passamos por um ou por todos estes pontos: problemas, tentações e pressão. Então, quantas vezes precisamos de instrução, orientação e mais encorajamento? Acredito que nós precisamos todos os dias, uma vez que passamos por tudo isso. Então, reunindo todas essas necessidades em algo ainda maior, quantas vezes precisamos então ver a face de Deus, ouvir a sua voz, conhecer o seu poder? A resposta para todas essas perguntas são todos os dias. Existe um evangelista chamado Moody que ele vai dizer assim: assim como um homem não consegue comer o suficiente para 6 meses, ou inspirar de uma vez o ar bastante para encher seus pulmões e mantê-los vivos por uma semana, ele também não consegue armazenar a graça para o futuro. Logo, devemos fazer deixa eu ver aqui a leitura aqui, devemos fazer uso do suprimento ilimitado da graça um dia após o outro, conforme necessitamos dela. O que esse texto quer nos dizer? Ele está nos dizendo, em outras palavras, que da mesma forma que precisamos comer diariamente, precisamos respirar diariamente, precisamos ler constantemente a palavra de Deus diariamente. Por quê?
porque constantemente passamos por problemas, tentações e pressões. E ela, então, é a maneira pela qual Deus pode falar conosco e assim nos encorajar, nos ajudar a passar por essas situações difíceis. Então já vimos ouvindo a palavra de Deus e lendo a palavra de Deus. E terceiro, estudando a palavra de Deus. Eu posso absorver a palavra de Deus estudando. Eu gosto dessa frase aqui que diz assim, ó, se ler a Bíblia pode ser comparado a cruzar um lago límpido e brilhante em um barco a motor, estudar a Bíblia é como cruzar lentamente o mesmo lago em um barco com fundo de vidro. Dá para você entender o que significa isso? Se eu leio a Bíblia, já é algo magnífico, maravilhoso. É como passar de um barco em um lago que você consegue ver o fundo. Mas estudar a Bíblia é você fazer esse mesmo passeio, olhando todos os detalhes que tem dentro daquele lago. E nós temos 3 exemplos de pessoas que tinham um coração voltado ao estudo da palavra. Por exemplo, Esdras. Em Esdras 7,10 diz: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esdras era um homem decidido a estudar, e não somente a estudar, mas praticar, ensinar a palavra de Deus. Um outro texto seria em Atos 17:11, falando dos bereanos. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a palavra, ouviram a palavra com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, ou seja, eles estudavam, eles liam, eles examinavam para ver se tudo aquilo que eles estavam ouvindo era de fato verdade. Então, precisamos, todas as vezes que ouvimos algo a respeito de Deus, precisamos saber se a palavra de Deus está dizendo isso. E o terceiro, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura e à exortação e ao ensino. Isso aqui era um encorajamento do apóstolo Paulo, para que o apóstolo Paulo pudesse, para Timóteo, melhor dizendo, do apóstolo Paulo para Timóteo, para que ele se dedicasse à leitura. E nós precisamos também nos dedicarmos à leitura da palavra de Deus. Então vimos hoje 3 aspectos de como absorver a palavra de Deus. Ouvindo, lendo e estudando. Para terminar aqui, poderíamos pensar, não se contente com o alimento espiritual que foi pré-digerido por outras pessoas. Experimente a alegria de descobrir as visões bíblicas em primeira mão por meio de seu próprio estudo bíblico. Nosso incentivo, nosso encorajamento para todos vocês é que vocês possam, nesse ano de 2022, ler cada vez mais a palavra de Deus. Ouvindo, lendo e estudando. Que Deus abençoe todos vocês. No próximo vídeo vamos falar os benefícios de estudar a palavra de Deus. Que Deus seja o refúgio e a fortaleza de cada um e que todos nós, que a paz dele, melhor dizendo, esteja repousando sobre todos vocês. Um grande abraço, até logo e estamos com saudade.